Com essa alta do dólar recente, sexta-feira chegou perto de 3,80, duas perguntas estão surgindo. Para onde que o dólar vai? Quer dizer, onde é que vai acabar essa história? E será que o Brasil pode quebrar estilo Argentina? E para responder essas perguntas, você tem que entender por que o dólar está subindo. Eu já fiz um vídeo sobre isso 2 semanas atrás, mas o vídeo tem 18 minutos, eu não vou pedir para você assistir de novo, se é que você assistiu a primeira vez. Mas em resumo, Estados Unidos estão subindo juros e o governo Trump cortou impostos e aumentou gastos, e ainda tem outra política junto com isso que vem do Banco Central, do Federal Reserve, que o Trump supostamente não tem controle, mas ainda assim ele pode ligar para os caras e mandar eles fazerem alguma coisa, que gera um déficit muito grande. Os déficits americanos, o déficit orçamentário deles vai passar de $1 trilhão no próximo ano fiscal e continuar sendo $1 trilhão para sempre, basicamente, agora. E tem mais $600 bilhões que o Banco Central americano está tirando de circulação, o que na prática é um déficit. Então você tem um déficit efetivo no próximo ano fiscal deles, que é de outubro para frente, de $1,8 trilhão, o que é simplesmente demanda por dólar. Então você tem a alta de juros do governo do Banco Central, que sobe os juros americanos, e essa demanda por dólar, né, mais dívida, você vai ter que pagar mais caro, sobe o juro de novo, e isso eleva os juros nos Estados Unidos. Eu digo juros não necessariamente do Banco Central, mas os que são pagos em juros de dívida do governo americano, gráficos na tela para você. Você consegue ver muito claramente, o juro de 10 anos subiu muito desde setembro de 2017, né? Você pega o fundão lá, estava 2%, já subiu para 3%. Pode parecer só uma coisinha assim, mas é o suficiente para rebalancear muita coisa. Juros de 1 ano, isso aí é bem mais dramático, né? Você pega lá, agosto de 2017 estava 1,2%, agora está 2,3%, tá muito diferente. Então, o que acontece é que agora, simplesmente ter dólar e emprestar isso para o governo americano, paga mais. Então o que acontece? As pessoas pelo mundo, não só no Brasil, estão vendendo a sua moeda, seja um americano, um europeu, um nativo, o que for, estão pegando a sua moeda, vendendo, comprando dólar e indo lá para emprestar para o governo americano porque paga. Simplesmente, ok? E isso gera uma demanda por dólar e isso faz com que todas as moedas de países em desenvolvimento aí, ou até desenvolvidos, né? Você tem, por exemplo, Noruega e Suécia também estão sentindo isso muito forte. Todas essas moedas caem por um fortalecimento do dólar. Tem outro gráfico aqui na tela para você, que é a desvalorização das moedas pelo mundo. Então o que você tem é que a moeda mais fraca tende a desvalorizar mais, né? Você vende a sua mão mais fraca, então você tem aí de baixo para cima, né? O peso argentino e o rand sul-africano estão tomando a porrada maior. Turquia também, porque tem outras questões lá de regime, que eles estão tendo problema lá com o Erdogan meio que virando um ditador, e daí nós temos lá o Brasil. Então é um risco grave aí, nós somos uma das mãos mais fracas aí mundialmente por causa de eleições agora e toda essa incerteza, e isso está causando uma desvalorização do dólar. Então entenda que uma desvalorização do real em relação ao dólar. Então entenda que isso não é uma coisa Brasil, isso é uma coisa mundo, é só que a gente tá tomando a porrada a mais porque o Brasil é um país mais arriscado, é um país mais inseguro, e isso inclusive é parte da resposta de como evitar esse processo. Então agora que você entendeu esse mecanismo, né, entendeu como é que o processo funciona, a gente consegue entender o que está empurrando o dólar e se essas forças continuam existindo ou não. Então primeira força, déficit americano. Bom, o déficit vai continuar grande? Vai continuar grande, vai continuar aumentando, inclusive. Não tem como você imaginar que o Trump vai voltar a subir impostos, isso é basicamente inimaginável o que vai acontecer agora, e não tem como imaginar que ele vai cortar gasto, porque não tem nem muito bem o que cortar no orçamento americano, sem cortar basicamente o fundamento da estrutura do orçamento, não tem o que fazer, não vai acontecer. Então essa é uma coisa que vai ficar igual ou aumentar. E a segunda coisa é a taxa de juros americana, né? Federal Funds Rate, que é o equivalente à Selic deles, que, se você pegar de novembro de 2017 para hoje, também gráfico na tela, você vê que ela subiu 0,5% desde novembro para hoje. O teto era 1,25, agora o teto é 1,75. Então você consegue perceber que 0,5% fez o dólar sair aí de uns 3,20, 3,30, que é a banda que ele estava oscilando, para hoje 3,75, 3,80. Esse é o peso que teve você ter uma alta de 0,5% puxando o capital de volta para os Estados Unidos. Ok, muito bem, mas e aí? Para onde que vai onde é que essa taxa vai continuar indo? O que vai acontecer? Bom, o Banco Central americano promete, esse ano ainda, entre 2 e 3 altas de 0,25%. Então eles vão subir entre 0,5% e 0,75%, presumindo, é claro, que o Banco Central americano cumpra o que ele tá meio que prometendo, mas não tá realmente prometendo, porque ele fala, mas fala, não, vamos ver, porque assim, de repente, né, se o tempo tiver bom, a gente não vai. Não foi, porque o tempo tava ruim. Mas tava muito sol, mas justamente, né, porque daí queima, então daí a gente não foi. Tem sempre essas
não dá pra saber. Eles não se comprometem com nada, assim, por lei de, vai ser tanto. É, assim, meio... Né, uma indicação que eles dão, uma guidance que eles dão. Olha, se continuar assim, a gente vai fazer isso. Pode ser que continue e a gente não faça. Daí, a gente faz o que a gente quiser, você não tem escolha mesmo, né? Não tem problema. Mas, ainda assim, eles vão continuar subindo a taxa de juros, sim. E a questão é até onde? Bom, a tradição é que o Federal Reserve sobe taxa de juros até ter um crash econômico. É isso que eles estão fazendo mais ou menos desde... Você pode dizer meio 1929, quando uma alta de juros do Banco Central desencadeou a crise de 1929. Sim, não foi o livre mercado, foi uma manipulação de taxa de juros. É muito curioso esse mito, mas devago. Mas sempre, essa é a tradição que eles fazem. Então até dá um crash e daí eles jogam pro chão de novo. Então é basicamente até o próximo crash, que pode ser 6 meses, 1 ano, pode ser que já esteja rolando, se você tá vendo as bolsas americanas. Não tá muito bonita a situação ali, não. Então é um pouco incerto, mas... é a tendência. Mas o Banco Central pode contra-atacar. O Banco Central brasileiro. Pode. Mas como eu já fiz analogia no vídeo passado e faço de novo, essa é a mesma noção. Eu luto jiu-jitsu, né? Eu tô na faixa branca. É a mesma ideia de que eu vou chegar lá pra um faixa preta e falar, cara, vamos fazer um role amigável e que eu vou fazer alguma coisa que presta contra ele. Não, é claro que eu vou ficar olhando pro teto o tempo todo e sendo estrangulado a cada 2 segundos. É óbvio que isso vai acontecer. Então, assim, a noção de que o Banco Central brasileiro vai peitar o americano é meio... não dá muito certo. O que o Banco Central brasileiro pode fazer? Vender suas reservas. A gente tem 380 bilhões de reais de reservas, só que o Banco Central brasileiro já falou que vai começar a torrar isso para segurar o real. O que acontece? Você vai segurar isso até acabar a munição. E daí o que acontece? Quando acabar a munição, quebrou! Então, é aquela coisa. E quando o Banco Central brasileiro começa a torrar muita munição, isso começa a fazer com que os investidores olhem e falem, olha, você tá tirando e o bicho não tá caindo. Então assim, se acabar a bala e o bicho não cai, você morreu. Só que eu acho que a tua bala vai acabar. Então pensando bem, vamos começar a correr agora, que já que você vai ferrar mesmo, então o fato do Banco Central começar a queimar reserva pode desencadear uma corrida que faz o dólar se valorizar ainda mais, o que faz com que ele tenha que queimar dólar ainda mais, etc, etc, etc. A palavra central para entender isso é credibilidade. Enquanto os investidores no Brasil... E por isso eu não quero dizer investidores estrangeiros, mas qualquer investidor, seja ele brasileiro, japonês, americano, o que for que está investindo no Brasil, enquanto eles confiarem que o Brasil não vai quebrar, eles tendem a continuar aqui conforme vale a pena. Se o dólar sobe lá demais, fala, aqui, saber a gente rebalanceia, né? O cara tem uma puta tabela de Excel bruxaria que só falta fazer café e fazer massagem nele. E daí o que acontece? O cara muda o valor do dólar lá, ele fala, a tabela fala, vende isso aqui, compra isso aqui. O cara vai lá e faz, beleza. Mas enquanto o cara tiver a confiança que o Brasil não vai explodir, ele não vai sair correndo. Então, até aí, beleza. Mas qual é a outra ferramenta que o Banco Central brasileiro tem para conter o dólar? Bom, faz o seguinte, você trucou, 6 vagabundo, vou subir juro aqui. É o que eles podem fazer, é o que o Banco Central argentino tentou fazer e não conseguiu. Eles subiram a taxa de juros em 13% mais ou menos, em basicamente 2 semanas, e não resolveu. E isso é o motivo porque o Banco Central recentemente não derrubou a Selic quando era esperado que derrubasse. Ele falou, se a gente continuar derrubando, aí o que acontece? Desacelera o dólar, se a gente continuar derrubando, vai acelerar a alta do dólar, e daí fudeu, né, meu amigo? Aí a barata voa. Então vamos parar de subir essa porcaria. Para de descer essa porcaria. Rafael, para de se confundir, caramba. Ô, desgraça. Parece que até que no teu trabalho fala disso, mas enfim, voltando. Então eles seguraram a taxa de juros. O que eles podem ter que fazer para segurar a alta do dólar? Sobe juro. E daí a gente vai para aquela pergunta. O Brasil pode quebrar? Que é a segunda pergunta importante. Pô, depende. Depende da força que o dólar sobe e depende da força que o Banco Central aqui brasileiro vai ou pode, ou vai decidir ou não vai decidir, vai saber o que vai dar na cabeça do Ilan Goldfan, não sei o que vai dar na cabeça dele. Eles podem subir a taxa de juros tal que isso causa uma crise no Brasil, isso pode acontecer. E pode ser que se eles não fizerem isso, isso tem uma fuga de capital do Brasil tão grande que o juro da dívida brasileira sobe demais, o governo não consegue pagar isso e quebra. Então assim, Rafael, você tá dizendo que assim, é uma situação meio que assim, ou você se fudeu ou você se fudeu. É isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo. Então assim, é aquela coisa. Você prefere levar um chute na cara ou você prefere levar um chute na costela? Aí você para e pensa, bom, se eu levar um chute na cara, apaga e cai. Aí acabou. Se eu levar um chute na costela, vai doer pra caramba. O que é melhor, né? Uma porrada que eu apago? Você tá trocando. Basicamente essa é a discussão agora. É uma discussão complexa. Tem uma terceira saída, mas eu não acho que ela vai ser feita. Já entro nisso. Agora, o que acontece? De novo, gráfico na tela, juros da dívida brasileira. Juro Brasil 10 anos.
Você consegue ver, o câmbio começa a subir, o juro brasileiro começa a subir. Porque o que acontece? O investidor internacional, né, seja ele brasileiro ou americano, fala, olha, eu posso aqui, vocês estavam me pagando 9,5 de juros aí em março de 2018. Eu posso ganhar 9,5 em real, ou eu posso ir lá comprar o título de 10 anos americano e ganhar 3,1%. Só que, se eu tô ganhando em dólar, eu não tenho risco de câmbio. E eu acho que os Estados Unidos vão me pagar mais do que esse Brasil aí daqui 10 anos, não sei, né? E o efeito disso é uma alta generalizada de juros. Tanto que eu tô falando aqui de março a abril de 2018, mês passado, a gente tava pagando 9,5, já subiu pra 10,5 durante essa semana, caiu agora pra 10,395, que é o ponto, 10,5, vai. Então assim, subiu 1% de juros em um mês, 2 meses. Aí você faz aquela conta de padeiro, aquela conta de verso de envelope. Desculpa os padeiros que se ofendem quando eu uso essa expressão, né? Mas enfim. Só, então se a gente sobe 1% a cada 2 meses, então em 24 meses, quebrou, né? Aí já era, não tem como você fazer. Isso é uma conta... Você pode fazer outras várias estimativas, mas o fato é, essa pressão é pra cima. E o que acontece? Isso significa que o governo brasileiro vai ter que pagar mais juro e vai custar mais para ele rolar a sua dívida. E é o juro que quebra um país. Não é exatamente o tamanho da dívida que você tem, mas o tamanho da sua parcela no seu orçamento mensal ou anual que vai te quebrar. O problema é que a dívida do Brasil não é uma dívida muito de longo prazo, não tá muito de 10 anos, tá mais no curto. Tá em um ano, 3 meses aí. E aí a gente consegue ver, esse aqui é o gráfico de um ano da queda do juro aqui no Brasil de um ano, que segue muito mais ou menos a inflação, né? Você tem as quedas da Selic puxando isso para baixo também, tudo bem, mas a inflação também ajudou a cair, e daí você tem aquela linha reta de um clássico gráfico de Bitcoin, cara. Você tem que se preocupar com o país. Posso também mostrar o gráfico de 3 meses, né, pra vocês verem nos últimos 3 meses. Você tem que se preocupar com o país, quando o gráfico do título de dívida dele sobe que nem um gráfico de Bitcoin, ele reto para cima. Daí você fala, pois é, então os juros subiram de 6,3% para 6,9% em 4 semanas. Isso é assustador. Isso é que é assustador. Então, conforme o dólar se desvaloriza, essa pressão de juro é para cima. O Brasil tem espaço? Se pá que tem. A gente deve terminar esse ano com uma relação de dívida PIB um pouquinho abaixo de 80%, e a projeção do FMI e do Instituto Fiscal Independente, que é do Senado aqui do Brasil, é de que o Brasil vai bater aí 96%, a previsão do FMI aqui que eu tô vendo, é 96% em relação ao PIB em 2023. Existe um número meio mágico entre economistas, eu não dou muito crédito para esse número, mas o fato é que a maioria deles dá, então isso guia investidores, estão na prática, assim, certo ou errado os caras acreditam nisso, então vou fazer o quê? Que é 90% de dívida PIB, que eles falam, acima disso, se a tua dívida cresce, ela começa a te prejudicar tanto que é só prejudicial, você vai se ferrar. Então, a partir desse certo ponto, a galera começa a olhar e falar assim, eu não acho que você vai pagar esse trem não, velho. Eu acho que esse barco afundou, eu acho que a cerveja esquentou, eu acho que a carne esfriou, eu acho que o churrasco acabou e eu vou embora. E aí o teu juro começa a explodir. E essa é a projeção sem nada, isso aqui era uma projeção antes do dólar explodir, antes de déficit gigantescos, era previsão assim quando eu estava pensando, só se o Brasil continuasse sendo Brasil e tudo continuasse igual. Não tá mais. Então agora, com isso aqui radicalizando, a dívida pode subir mais. O custo da dívida sobe, entra no juro, entra na sua dívida bruta e vai subindo. Então a gente pode cruzar 100 agora em 2023, pode ir além. Eu fiz vídeos já tem mais de um ano, eu acho que eu já estou fazendo vídeos alertando que o Brasil teria problemas fiscais gravíssimos em 2019, 2020, mas eu não esperava que fosse em 2018. Acho que foi a primeira vez que eu previ uma crise depois do que ia acontecer, né? Faltou desespero? Não sei. Um caso curioso que eu não esperava que isso estivesse batendo tão rápido, mas tá. Então a nossa dívida vai crescer mais rápido do que a gente esperava, o que significa que vai ter que conter gastos para segurar essa porcaria aqui. E aí você começa a ter um problema, porque se você subir Selic, você desacelera a economia, né, naturalmente, e daí o que isso faz com que a arrecadação tributária caia, o déficit sobe, aí ferrou. Mas se você não subir, aí o dólar desvaloriza, o teu juro sobe e aí ferrou. Então assim, qual é o balanço correto? Não sei, cara, ferrou. Na verdade tem uma saída, porque assim, isso aqui pode significar que o Brasil vai quebrar? Tem que ver. Muita coisa pode acontecer ainda. Nos Estados Unidos, o Banco Central Americano pode parar a alta de taxa de juros deles. Pode ser que várias coisas aconteçam ainda, isso aqui é bem loucura, porque quando você tem grandes ânimos econômicos assim, o político tende a fazer coisa grande. Então não dá pra saber exatamente o que acontece. Agora sim, então respondendo a pergunta se o Brasil pode quebrar ou não
Não sei, mas tá mais feio do que eu achei que tava. E eu achei que tava bem feio antes. Mas qual que é a terceira saída? Né? Você pode usar o Banco Central para tentar tocar a moeda, né? Vende dólar para segurar a moeda, mas a munição acaba e você quebra. Você pode subir a Selic, mas daí você quebra também. E daí tem a terceira saída, que é um choque de capitalismo. Cara, é o seguinte, voltando lá pro começo, né, lá para aquele gráfico de moedas, quais moedas estão se desvalorizando? Bom, as mãos mais fracas estão se desvalorizando. Bom, a Argentina, que tem um déficit gigantesco, deve pra caramba, é aquela salada lá, baixa liberdade econômica, difícil de empreender, difícil de crescer, tá crescendo legal até com o Macri, mas não vai resolver. Você tem o rand sul-africano, a África do Sul tem um monte de problema lá agora, os caras estão fazendo uma lei de terras bizarra lá pra confiscar o negócio, o país pode quebrar, umas coisas. A Turquia, o Erdogan pode virar um ditadorzão, assim, você tem um risco possível de uma guerra civilzinha rolando ali com os curdos, você tem uns riscos políticos grandes, ok, né, você tem vários problemas. E a gente tá ali no meio. O que você pode fazer é melhorar a sua posição. Claro, isso aqui era um snapshot de um dia, então assim, pode ser que não necessariamente um país que estaria aí poderia estar uma posição acima ou abaixo, nem na lista, de repente rolou alguma coisa em específico, sei lá, na República Tcheca ou na Polônia que fez uma deles, enfim. Mas a lista geral é mais ou menos essa que a gente pode fazer melhor na nossa posição. Falar, se os países mais fracos quebram primeiro, então vamos se tornar um dos melhores países para empreender no mundo. Porque o que está acontecendo agora é uma fuga de capitais. Então a gente faz o quê? Tem uma regra em investimento internacional que é o seguinte, você vai para onde você é melhor tratado. O Brasil maltrata investidores, o Brasil maltrata empresários, o Brasil maltrata qualquer pessoa que tem dinheiro. Para! É só isso. Faz um choque de capitalismo desgraçado mesmo, estilo Nova Zelândia mesmo. Vamos agora tentar ser um dos 5 países onde é mais fácil empreender no mundo. Então aí o que vai acontecer? Enquanto vai ter fuga de capital em vários lugares do mundo, o Brasil pode, né, ao longo desses próximos, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos aí, se tornar um país muito melhor e daí você contra-ataca essa fuga de capitais tratando bem quem tem dinheiro. Simplesmente para de tratar quem tem dinheiro, quem gera emprego, quem inova, como criminoso, começa a tratar o cara como alguém que vai desenvolver a economia, que é o que ele vai fazer. E você consegue puxar os caras pra cá. Mas como eu falei, eu não acho que isso vai realmente acontecer, não acho que a gente vai ser capaz de jogar isso aí. Então sim, o Brasil tem um problema fiscal grande, tem um problema cambial grande pela frente e um problema de dívida grande pela frente. Agora, eu achei que a gente já tá enfrentando esse problema em 2020, 19, pode ser que a gente esteja enfrentando ele para as eleições. Então isso pode decidir muito bem qual vai ser a discussão dos caras lá na frente, pode mudar muito pauta, esse tipo de coisas podem acontecer. Enfim, fontes para estudo, se você quiser ler mais sobre isso, vão estar na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.